paz, queridos. Boa noite para vocês. Boa noite, meu povo. Amém. Sempre na segunda vez, é uma regra. Mas queria que os irmãos pudessem a Bíblia de vocês no Salmo 100. Hoje a Priscila, em parte, falou desse salmo. E esse salmo ele é uma bênção. É uma palavra muito edificante para a nossa vida. Salmo de ações de graças. Vamos ler do verso 1 ao 5. Não sei se o louvor que foi entoado hoje pela manhã será entoado também agora, falando sobre esse salmo que é muito edificante. Que nós possamos ler ele juntos, amém? Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças nos seus átrios e com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Queridos, eu queria destacar com vocês o verso que toca muito o meu coração, quando ele vai falando, entre por suas portas com ações de graças nos atos com hinos de louvor, rendo-lhe graças e bendigo o seu nome. E como nós precisamos ter gratidão por tudo que Deus tem feito. No Salmo também, no que nós lemos, ele vai falar sobre termos alegria, sirvam o Senhor com alegria, presente diante dele com cântico. E uma das coisas que tem sido roubado da nossa vida é a alegria de servir o Senhor. Você tem sido uma pessoa alegre em servir o Senhor, uma pessoa alegre em poder entoar louvores, ser grato com o teu coração. Por quê? Porque tantas coisas acontecem nesses dias que nos roubam a alegria. Tantas situações. Às vezes a doença pode te roubar a alegria, às vezes o problema financeiro pode te roubar a alegria, às vezes um problema familiar pode te roubar a alegria de servir o Senhor. E eu quero nessa noite, nesse início de culto, te convocar a você poder adorar o Senhor com gratidão e com alegria. Você pode falar assim, Jefferson, olha, mas a alegria está difícil de surgir na minha vida nesse tempo. Mas o Senhor pode renovar a tua vida, querido. Eu e você não podemos admitir sermos cristãos e pessoas que não se alegram no Senhor. É impossível você ser um cristão genuíno e não se alegrar na presença, na graça de Deus operando sobre a tua vida. Eu sei que situações difíceis às vezes acontecem na nossa história, mas uma coisa, querido, que nós não podemos perder de foco, a alegria. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Filipos, ele vai falar por diversas vezes para os irmãos se alegrarem no Senhor. Se alegrem no Senhor. Se alegrem no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas quantas vezes nós perdemos a alegria de servir a Deus, a alegria de poder adorá-lo de todo o coração. Ah, mas a minha fase é difícil, mas meu irmão, o fato de você estar vivo, o fato de você estar com saúde, o fato de ser mais um domingo que você está podendo adorar o Senhor, isso é motivo de alegria. Você ter sua família com você. Mas quantas coisas, às vezes você foca só numa questão e você perde a alegria. Você perde a gratidão. E como Satanás gosta disso, de ver homens e mulheres de Deus que perderam a alegria no Senhor e que não têm prazer em servi-lo. Não há espaço para agradecer. Temos tantas coisas para agradecer. Independente da fase da sua vida, eu quero te falar, há espaço para você agradecer a Jesus. Há espaço para você adorar o Senhor. Há espaço para você ser uma pessoa alegre em Cristo. E quando o apóstolo Paulo fala sobre alegria na carta de Filipenses, o que eu acho interessante é ele estar preso. Um homem preso falando sobre alegria, um homem preso falando sobre intimidade com Deus. Você não está preso. Independente da fase que você está vivendo, você não está preso. Você pode adorar a Deus de todo o teu coração. Há espaço para gratidão na tua vida. Há espaço para gratidão na minha vida. Eu queria que você ficar de pé e pudéssemos iniciar esse culto ao Senhor, agradecendo por todos os seus feitos, por tudo que Ele tem feito,
por todo o seu amor. Entre por suas portas com ações de graças, nos seus atos, com hinos de louvor, rendo-lhe graças, bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom. Ele é bom, amém, igreja? Ele é bom. Independente da fase que o nosso país está enfrentando, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, Deus continua sendo bom. Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Você pode adorá-lo de todo o coração essa noite. Ele tem sido o Senhor da sua vida, então adore-o de todo o seu coração. Cante louvores, cante com alegria, sirva-o. Peça ao Senhor, Senhor Deus, me renova nessa noite, me renova. Ah, Senhor Deus, se minha vida está sem gosto, está sem alegria, está sem prazer, renova a minha vida. O que está roubando? O que está roubando a sua alegria? O que está roubando a sua gratidão? Feche os teus olhos. Queria chamar já o ministério de louvor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés essa noite. E eu peço essa noite a ti, por mim, pelos meus irmãos, Senhor Deus, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus alegres. Homens e mulheres de Deus cheios do teu Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus que têm gratidão. Tem gratidão na sua vida. Eu peço, Senhor Deus, porque muitas vezes nós estamos enfrentando dias que a nossa alegria está sendo roubada. Nós não temos mais prazer em te servir. Mas eu te peço essa noite, Senhor Deus, nos renova. Que nós possamos iniciar esse culto hoje com alegria, com gratidão, com prazer em te servir. E dizer que tu és o nosso Deus, o Deus da nossa história, o Deus da nossa vida. Obrigado pela tua graça, como foi nos ensinado hoje pela manhã. Obrigado pela tua graça. Obrigado. Obrigado pelos teus feitos sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa história nesses dias. Obrigado porque o nosso pai e a nossa mãe podem nos abandonar, mas o Senhor jamais vai nos abandonar. Isso consola a nossa vida em saber que em todos os momentos o Senhor está conosco. Então eu peço essa noite, Senhor Deus, se entrou alguém hoje aqui abatido, triste, está abatido, os problemas estão engolindo, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa renovar as forças do meu irmão, que o Senhor possa ser com os meus irmãos, que nós possamos sair desse culto hoje renovados pelo poder do teu Espírito Santo. Que nós possamos sair desse culto hoje, essa noite, lembrando como é importante ter uma vida de gratidão diante do Senhor. Nos perdoa se nós temos feito alguma coisa de errado. Nos perdoa se nós temos pecado contra ti. Se há alguma área na nossa vida que precisa ser transformada, Senhor, desça com o teu poder sobre a nossa vida. E que possamos nos arrepender essa noite e ter uma vida transformada por ti, pela tua palavra. Mas que nesse início de culto, que nós possamos te adorar de todo o coração. Chega de nos preocuparmos com a segunda-feira, as contas que nós iremos pagar amanhã, não. Esse momento é separado para ti, para te adorar. Não é tempo de distração, é tempo de culto a ti, é tempo de entrega total. No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Adore o Senhor de todo o teu coração, com gratidão, com alegria. Boa noite, igreja. Hoje, durante o dia, eu fiquei pensando muito sobre aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã, né? Nós ouvimos Jefferson falando no início do culto sobre confiança, sobre nós confiarmos em Deus. Depois ouvimos Mateus falando sobre os governantes, falando sobre governos, né? E a pergunta que eu quero te fazer essa noite é: em quem você está colocando a sua confiança? Será que a sua confiança está sendo depositada nos governos, no presidente, ou no prefeito da tua cidade, ou no teu chefe? Eu quero te dizer que se for dessa forma, a gente realmente não pode descansar. Porque nós só podemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. A minha vida deve estar diante do altar do Senhor. O primeiro lugar na minha vida tem que ser do Senhor. A palavra de Deus diz: buscai a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então que você possa nesse momento estar fazendo essa oração cantada junto conosco e dizendo para Deus: a minha vida está
nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou me preocupar com problema? Vou me preocupar com dificuldade? Vou me preocupar com a segunda-feira, como Jefferson falou? Eu não preciso me preocupar, porque a minha vida está diante do altar do Senhor Jesus. Vamos louvar? Minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Sei que cuidará sempre muito bem de mim. Ele poderá meus problemas resolver, pra curar, libertar. Ele tem todo o poder. Vou me preocupar, vou me expressar. Pra quê? Eu vou entregar a Jesus o meu viver, o reino de Deus. É só o que vou buscar, e no mais, muito mais, Ele acrescentará. Então minha alma descansa, espera no Senhor e te aquieta, sossega no teu grande amor. Deus é o meu provedor, o meu Senhor, e se Ele me escolheu, vou me entregar e viver para Deus. Vamos repetir essa oração? Coloque sua vida no altar do Senhor. Minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Sei que cuidará sempre muito bem de mim. Ele poderá meus problemas resolver, pra curar, libertar. Ele tem todo o poder. Vou me preocupar,
diante dos teus pés que nós queremos estar, Senhor Jesus. Esse próximo cântico diz que acima de todos e acima de todas as coisas está o Senhor Jesus. Será que é isso que nós temos feito nas nossas vidas? Nós temos colocado o Senhor acima de todas as coisas? Mateus hoje de manhã também falou sobre isso. Será que eu estou colocando a minha família acima do Senhor Jesus? Será que eu estou colocando os meus filhos acima do Senhor? Deus está acima de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Rei. E Ele governa sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. E é nele que nós devemos descansar. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, todos se prostram diante do Senhor. Montanhas e mares declaram quem tu és. Acima de tudo e acima de todas as coisas está o Senhor sobre a nossa vida. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Agora chegou a nossa vez de declarar: o Senhor é Rei. Tu és Senhor e Rei.
exalte ao nome do Senhor, Santo Deus. Ó Santo Deus, Tu és santo, Senhor. Ó Santo Deus, ó Santo Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor, porque o Teu nome está acima de todo nome, Pai. Nós ansiamos pelo dia, Senhor, que veremos, Senhor, todos se curvarem diante do Senhor, Pai. Céus, terras, montanhas, todos os povos, Senhor, se curvando diante de Ti, Senhor, porque o Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado, o Teu nome é bendito. Bendito sobre todas as nações, Senhor, e bendito sobre a nossa vida, Pai. Faz morada, Senhor, em nosso coração. Esse é o nosso desejo, Pai. Amém. Bem, queridos, momentos como esses são especiais. Podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós nascemos para a glória de Deus, amém? Você nasceu para a glória de Deus, querida. Sua vida não faz sentido se você não glorificar o nome de Jesus. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos vivos. É para glorificar o nome dele nesses dias. E nesse momento de adoração, que você e eu possamos adorar o Senhor com dízimos e ofertas, para o sustento da obra de Deus, para que essas portas continuem abertas. Então que você possa fazer isso de todo o seu coração, com todo carinho e amor pela obra. Amém? Mas antes de você vir, eu queria orar por vocês. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de adoração. Como é bom poder Te adorar. Como é bom cantar louvores a Ti. E para nós isso é um momento, se torna tão especial, a igreja reunida, a igreja em um só corpo, Te adorando em espírito e em verdade. Eu peço também, Senhor, por a vida daqueles que estão desempregados, por a vida dos nossos irmãos que estão enfrentando fases financeiras difíceis. E eu peço, Pai, as Tuas ricas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos que estão lutando, batendo a porta, tentando uma porta de trabalho para poder sustentar a sua família. Que o Senhor possa sustentar a vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, porque o que é necessário não vai nos faltar. O que é necessário não vai nos faltar. Obrigado por tantas pessoas e às vezes em momentos difíceis que se levantam para nos abençoar. Mas, Senhor, para nós é um momento também de muita alegria poder ofertar na Sua obra, ver o Seu reino avançando sobre a terra, vendo a igreja do Senhor a cada dia mais fazendo o que tem que ser feito, que é pregar o Evangelho, que é cuidar de vidas, discipular, fazer novos discípulos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos visto o Senhor cuidando dessa igreja. Em momentos de pandemia que foram momentos tão difíceis que ainda continuamos, já no final dessa pandemia, mas em momentos que nós achávamos que nós não íamos conseguir, que as contas não iam suportar, o Senhor supriu cada recurso que foi enviado, o Senhor colocou no coração dos Seus filhos. Obrigado, porque o Senhor continua sendo fiel e nós Te louvamos por isso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Amém, querido. Que você possa trazer o seu dízimo, a sua oferta com muito amor, com muito carinho na obra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que possa ter chegado até o teu trono de graça como sacrifícios de louvor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Agora o momento Kids, né? As crianças já podem vir aqui. Sempre fico constrangido que essas crianças são sempre vêm bem mais vestidas do que eu. Quem? É seu, Matheus? É seu? Deixa eu ver se não vou atender se alguém ligar. Então, estenda suas mãos. Vamos orar aqui para as nossas crianças. Senhor, estamos aqui, apresentamos as suas crianças, as nossas crianças, às quais nos comprometemos a educar, a participar da educação, da disciplina, e do amor, em tudo isso. Pedimos para que o Senhor abençoe o caminho delas, abençoe a aula que eles estarão, abençoe os professores e todos os colaboradores que se dedicam fielmente nessa tarefa tão importante, tão especial para a tua igreja, Pai. Que o Senhor seja louvado por tudo que será feito lá em cima, aqui embaixo e no decorrer da semana e dos anos. Amém. Podem ir. Barris é bem no meio do caminho. Zé. Obrigado, Zé.
Para quem esteve aqui de manhã, desculpe por você estar me vendo de novo. Tá? Vocês sabem qual o livro que a gente vai ler hoje? Êxodo. Sabem qual o capítulo? 20. Maravilha. A gente já pode ir abrindo. E a gente vai fazer a leitura. Depois nós vamos orar. Êxodo 20, vamos ler do versículo 4 ao 6, nosso querido aí segundo mandamento. Jefão já pregou pelo primeiro, Mateus fez aquela boa introdução para a gente. Vamos ler então, para que a gente possa orar e continuar aí a nossa reflexão sobre o texto. Vamos lá. Vamos ler, vamos seguir o que está na tela, né? Vamos ler para a parte do 4 mesmo. Vamos lá. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar? Senhor, declaramos aqui a nossa total dependência do Espírito Santo para que nós possamos entender a Tua santa mensagem. Expressamos aqui a nossa devoção, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua paz, a Tua graça que nos alcança hoje e desde sempre, Senhor. Que toda a nossa atenção, toda a nossa reflexão, toda a nossa meditação seja dedicada com afinco, com desejo, com âmago de podermos nos aproximarmos mais de Ti, até em razão de ser o desejo do servo que ama o seu Senhor. Que o Senhor seja glorificado com todo o nosso corpo e alma. Amém. Não são muitos versículos, né? Vocês vão perceber que todos os versículos eles têm dos 10 mandamentos, eles têm um link, né? Eles têm um link um com os outros. Então hoje a gente vai ver, por exemplo, a questão das imagens, né? Especialmente quando a gente pensa em reforma protestante, pensa em catolicismo, a gente pensa muito nas imagens e tudo mais. Às vezes a gente até comete o erro de achar que a idolatria está muito longe do reduto da área, né, das igrejas evangélicas, quando na realidade não está tão longe assim. Bom, e aí tem algumas coisas que existem algumas interpretações que a gente pode desmistificar e chegar a algumas conclusões que são essenciais para a nossa adoração. Afinal de contas, esse mandamento, ele fala muito de adoração e, por incrível que pareça, fala muito de misericórdia também. E aí eu vou fazer até novamente a leitura aqui. Eu peço que vocês ouçam. E se a tradução de vocês não for... Também que tem a tradução aí, né? Mas se não for muito diferente, vocês podem até acompanhar comigo. A gente fez uma leitura, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção com os detalhes, como eu costumo pedir. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do céu, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Legal, esse é o versículo 4. Okay? Versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. E aí a gente vai dar uma paradinha aí, já que a gente já leu o texto todo. Bom, primeira coisa que vem à nossa cabeça é sobre a idolatria, é claro. E a gente pode até se perguntar, mas o mandamento que foi exposto no último culto já não falava da idolatria? A questão é que nesse versículo o foco é muito mais sobre como nós adoramos, é muito mais sobre o culto ao Senhor. É interessante até que a gente traz, que é bom a gente trazer, né, o contexto, e que muitas pessoas, né, inclusive a arqueologia tem um monte dessas peças, tinham vários santos, tinham vários, melhores dizendo santos não, já estou deixando contemporâneo aqui a coisa.
tinham vários ídolozinhos, né? Várias imagens, esculturas pequenininhas. A arqueologia, se jogar na internet, você vai ver que foi um montão aí para a gente aprender sobre o passado. E algumas pessoas faziam em casa, né? É uma espécie de ídolos domésticos. Então havia até uma surpresa, né? Na história de Jericó, onde esse santo, esse Deus, ele sai de lá, porque boa parte tinha um contexto um pouco territorial. É como se fosse o Deus daquela localidade. E aí muitos tinham esses ídolos pequenininhos os quais eles oravam. Só que aí a gente vê e a gente relembra, na questão, por exemplo, do bezerro de ouro, inclusive que o Jefão até trouxe para a gente, recentemente, né? E, normalmente, a primeira coisa que a gente pensa em ver o bezerro de ouro é que eles estavam adorando um outro Deus. Mas, curiosamente, a gente vê que eles se referem ao bezerro de ouro como o Senhor que os tirou da terra do Egito. Depois, lá, Jeroboão depois que houver a ruptura, né, que às vezes a gente fala, né, a Judá, o terro do norte, sul, porque existe um momento que há essa ruptura em Israel, Jeroboão vai criar um templo e vai usar até a mesma fala lá de Arão quando fez o bezerro de ouro. Enfim, eles estavam lá olhando para o bezerro de ouro, buscando adorar o Senhor que tirou eles da terra do Egito. Então talvez a questão aqui, ou melhor, certamente, não é apenas a quem você está adorando, mas como você vai adorar o Senhor. Vamos dizer assim, é como se eu chegasse em casa, né, para a Rebeca, minha esposa, a qual está no Data Show, e eu dissesse para ela, olha, eu chegasse em casa, pegasse o celular e, sei lá, mandasse um boa noite para ela, dissesse que amasse ela, dissesse que ela passasse o controle remoto. Aí vai passando um dia, aí eu falo para ela que estou com fome no celular, e em algum momento ela virasse para mim e perguntasse, mas eu estou do seu lado, por que você está mandando mensagem para mim? Eu estou aqui presente do seu lado, por que você está usando o celular? Não faz sentido. E é por aí que a gente vai caminhar. E aí, o que acontece? Como a gente tem trabalhado em outubro, né, pelo mês da reforma, com a comemoração e tudo mais, né, houve um momento em que, em razão da gente ter percebido que estava começando a ter adoração a imagens e tudo mais, surgiu um movimento chamado iconoclastas. Tá? Talvez alguém já tenha ouvido falar. E aí, esse foi um movimento que o pessoal era a igreja oriental, eles chegavam a quebrar, saíam quebrando tudo. Arte, escultura, saíam quebrando tudo. E aí a gente começa a dar o nosso primeiro passo essa noite, nessa curta mensagem. Será que eles estavam certos ou errados? E a primeira pergunta. Será que eles estavam certos? Eles perceberam, olha só, está aqui escrito, não faça imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, na terra, debaixo da água, nem na terra. E aí eles perceberam, cheio de imagem aí, não, isso não pode, eles estavam destruindo tudo. Será que isso estava certo? Bom, a gente pode trazer, já para trazer algumas elucidações aqui para a gente, alguns textos que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Começar aqui, vocês podem só ouvir. Em Êxodo 25. Vejam. Êxodo 25, 17 a 19, que eu vou ler para vocês. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1 metro e 10 comprimentos e 66 centímetros de largura. Aí vem no versículo 18. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Nesse momento ele estava construindo o quê? O tabernáculo, né? E aí a gente vê aqui também, Êxodo 36, vou ler aqui para vocês também, versículo 8 a 9. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. Aí a gente continua. Aqui em Êxodo 26, que eu vou ler para vocês. Levítico 26. Que aí ele já vai trazer um ponto que nos vai ser muito útil. No versículo do capítulo 26 de Levítico.
Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês. E aí vem, para se inclinarem diante dela. Não façam essas coisas para não se inclinarem diante dela. E aí a gente pensa, né? E a gente pode lembrar de outros exemplos, né? Lá em Números 21, a gente vai ver a questão da serpente de bronze, não sei se vocês lembram, né? O pessoal estava sendo picado lá para as serpentes, aí Deus fala, levanta aí a serpente, quem olhar para ela, né? Ter fé, vai se curar. Depois, né? Vale um parênteses aí, as pessoas começam a adorar aquela serpente, e aí é derrubada, mas enfim. Jesus faz depois uma analogia com a serpente, né? Fazendo uma analogia com ele mesmo. Mais um exemplo para a gente aqui, eu tenho marcado. No templo de Salomão, ele também chega a fazer uns 2 leões lá no templo. Enfim, a gente está vendo aqui uns exemplos de quê? De imagens, de esculturas, né? Aí a gente vai chegar a então pode fazer imagem, então não tem problema. Qual é o detalhe que a gente viu em Levítico? A gente não pode fazer essas imagens com o objetivo de adorá-las. Ok? A gente pode fazer para elas adorá-las. Aí é interessante a gente verificar o que a tradição, desses 2000 anos, o que a igreja tem estudado, o que a igreja vem pesquisado, para que a gente possa entender isso. Até pela tradição da Reforma, a gente vai ver lá na Confissão de Fé, né, do Westminster, né? Eles dividiam para poder entender, eles criaram 2 classificações sobre o culto, né, / adoração, elementos e circunstâncias. O John Framel, né, que é até um livro que eu usei muito para a pregação de hoje, ele até, ao invés de usar circunstâncias, ele usa aplicações, que eu acho até melhor mesmo. Enfim, nessas circunstâncias, acaba se enquadrando situações em que não estão colocadas. Por exemplo, pode usar um teclado no culto? Se a gente tem uma interpretação de tipo, no culto só pode ter o que a Bíblia diz que tem. Como a gente não vai encontrar, né, Moisés, Arão passando um teclado lá, nem o piano, se a gente tiver uma interpretação assim, a gente vai até tirar o teclado. Aí, nesse momento que entra na classificação que ele se usa de circunstâncias, o que o John Framel usa como aplicações. Isso tudo, preste bem atenção para que a gente possa entender como é que a gente vai aplicar isso na vida da gente, tá? E aí, a gente pergunta, a gente volta ao problema. E se eu colocar aqui uma imagem de Jesus? Será que pode imagem de Jesus? Aquele quadro, pessoas católicas costumam ter bastante, né? Uma foto de Jesus, aquele Jesus europeu, né? Chega a ter um ruge assim, né? Parece que foi maquiado. Aí se pode aquilo ou não pode? A imagem pode, mas não pode a adoração. Ok. E aí a gente vai começar a perceber que existe uma questão também de prudência e inteligência, né? Que a gente deve aplicar. Por exemplo, tá ok, uma imagem tentando retratar Jesus talvez não seja pecado. Mas se eu colocar uma imagem de Jesus aqui atrás de mim, qual é a chance, qual é a probabilidade de repente alguém começar a se curvar diante dessa imagem, começar a chorar para essa imagem? É grande. Então aí seria uma razão para que a gente não tivesse isso dentro das igrejas. E aí a gente começa a ver lá para o versículo 5, em Êxodo 20, que ele continua: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Vamos parar aí. Aí, nessas horas, a gente pode até pensar, rapaz, eu ouvi falar lá que tem maldição hereditária, e a base para a maldição hereditária aí passa um para o outro. O que a gente percebe aí, né, primeiro que é bom a gente relembrar que é uma aliança que Deus está fazendo com o povo, né? Na época, acho que era suzerano, que a pessoa chamava o nome. Então existem algumas condições, existem algumas consequências, né? E aí o que a gente percebe quando Deus fala isso? Que
o pecado de um membro afeta o corpo. E a gente vê isso em outros exemplos, né? Alguém que vai, Deus fala lá, vai para lá e não pega nada da guerra, luta com aquele pessoal, não traz nada, vai traz, esconde, você vê que afeta o povo. Aí você diz, não, o pecado é individual, realmente é. A cota é de cada um. Mas se um pai, uma mãe, um irmão peca, e especialmente se traz esse pecado para dentro de casa, isso afeta a família. Então, de fato, existe um compartilhamento, uma representação, uma coisa que se passa, que afeta os outros. Entretanto, a gente continua aqui no versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E antes da gente continuar, vamos lá em Ezequiel, capítulo 18. Está aqui muito escondido. Ezequiel 18. Vamos ler aqui o 19, do capítulo 18 de Ezequiel. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Quando a gente traz a questão da adoração, e eu até citei hoje de manhã, né, que 1 Coríntios capítulo 14 é um grande auxílio para a gente entender sobre adoração, sobre o culto. A gente tem que entender que isso não pode ser feito de qualquer forma. É claro que às vezes, por alguns equívocos, a gente esquece que existe sim um quesito, existe um atributo, existe uma característica de liberdade no culto. Entretanto, ainda assim, isso não deve ser feito de qualquer forma. E essa é a grande exortação, vamos dizer assim, que o segundo mandamento traz para a gente. Isso tudo não se trata apenas de se eu vou adorar ao Senhor através de uma imagem. Isso tudo não se trata apenas de não vou adorar um outro Deus, senão o único Deus verdadeiro. Mas isso se trata de como nós cultuamos ao Senhor. Eu acho até que talvez eu tenha a impressão que não é tão comum, porque talvez pareça óbvio, né? Não é tão comum nós refletirmos como nós devemos cultuar o Senhor. Às vezes tem algumas coisas que possam parecer óbvias, mas a gente não reflete sobre isso. A gente percebe, né? Existem formas, existem cultos que a gente vê, nossa, como assim? Que loucura! Mas, entretanto, a gente talvez não fale tanto quanto deveria de como nós deveríamos cultuar o Senhor. Talvez frases batidas elas sejam mais fáceis de circular entre a gente, né? Até o resumo, né, da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas o que é o culto para mim? Sabe? O que significa o estar aqui? O que é adorar ao Senhor? Como eu devo me portar? É legal estar na academia, numa reunião de amigos. Mas será que a minha reunião de amigos não está semelhante demais à minha reunião, ao culto formal ao Senhor? A gente vê, né, quando o povo foi exilado, e não foi só uma vez, voltou, teve pelo menos uns 2 momentos, encontraram a lei, vamos trazer a lei, vamos ler a lei, e o povo se regozijava, lia e aprendia, havia uma expectativa. Então a primeira pergunta é, ok, eu estou sendo relembrado aqui da importância da adoração do Senhor, da forma como eu adoro o Senhor. Qual foi a última vez que antes de chegar na igreja eu tive a expectativa do que Deus ia falar comigo?
Uma pergunta sincera mesmo, meus irmãos. Não estou falando assim, sabe, ao Léo, não. Uma pergunta pra gente. Pense com você. Qual foi a última vez que eu tive expectativa? Se você pensa que talvez isso não tenha tanta importância, você lembre. Se eu for me casar, eu tenho altas expectativas. Se eu for iniciar um relacionamento, eu tenho altas expectativas. Se eu for comprar um celular novo, nossa, eu tenho altas expectativas. Se eu for viajar, eu tenho altas expectativas. E se eu for cultuar o Senhor? Eu tenho alguma expectativa? Hoje de manhã, a gente estava comentando sobre a palavra conhecer, né? Que a gente estava lendo o texto em que dizia, não, Deus, né, em Romanos, conheceu de antemão o povo. E a gente estava lembrando aqui que o conhecer é exatamente o oposto do ignorar, do, sabe, não conheço, nunca nem vi, né? Se eu tenho essa expectativa, alguma coisa está acontecendo nesse meio do caminho. Talvez eu estou aqui esperando que a adoração aconteça de uma forma terceirizada. Talvez se eu cantar, vou cantar porque eu gosto da música. Sabe um grande reflexo da terceirização da adoração? Eu já percebi em mim, espero que não percebam em vocês também, mas se perceberem, espero que vejam. É quando a gente percebe, essa música nem gosto tanto. Eu nem canto com tanto gosto. Esse é um sintoma de terceirização de adoração. Mas é óbvio, né, que se a gente for escolher uma canção, um louvor, a gente vai tentar escolher da melhor forma, mas o objetivo não é que essa canção seja boa para mim. E não vamos aqui cair no erro de reduzir a adoração apenas aos cânticos. Quando eu leio as escrituras, eu já percebi isso várias vezes, e eu não falo isso para amaciar, né, a carne pecaminosa de vocês, não. Eu falo isso com um arrependimento e que sirva também de arrependimento para vocês. Já aconteceu alguma vez de no culto alguém abrir a Bíblia, chamar para ler o texto, você lê o texto e você não entendeu nada porque você não prestou atenção. Você leu, mas não leu, sabe? Você lê um texto, mas você não lembra, daqui a um segundo, não precisa daqui 10 minutos, você não sabe o que é. Porque não há uma expectativa, não há um coração inclinado não a um ídolo, mas à adoração ao Senhor. Isso também fala da forma a qual nós adoramos a Deus, a forma em que nós estamos levando a isso. E uma coisa assim, eu confesso a vocês que me assusta muito é quantos anos, de repente, a gente está frequentando cultos assim, sabe? A leitura é uma leitura. O louvor, através dos cânticos, é uma música. Aconselhar ou ser aconselhado, sabe? Tudo isso envolvendo o culto. Eu chego à conclusão de um culto, como é que está o meu coração? Eu vou, maravilha, glória a Deus. E aí, beleza? Oi, comprou pão. Quantas vezes já aconteceu da gente receber, olha só, quantas vezes a gente chegou à conclusão, nossa, Deus falou hoje. A gente admite, Deus falou hoje. E a gente não pensa sobre isso. Como assim? Meu irmão, Deus falou com você. Sabe, se a gente for chegar na rua lá e dizer, eu estava passando lá, rapaz, esbarrei com o Silvio Santos. Você acredita? Esbarrei com o Silvio Santos da Zé Garoto. Estava indo comprar uma peça lá na Marisa. Cada palavra que ele te falar, você vai lembrar. Ele falou lá que corta o cabelo. Até esqueci o nome do cabeleireiro dele lá, como se fosse importante. Você vai lembrar todas as palavras. Mas você fala, não, cheguei lá, encontrei o Silvio Santos na Marisa lá, comprando um tênis lá. E aí, o que ele falou? Eu não lembro. Você é maluco, como assim? Você encontrou uma personalidade dessa, você não lembra? No entanto, para adoração, a gente ouve a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente admite que Deus falou, mas a gente nem reflete, a gente não pensa naquilo. É um negócio assim, estranhíssimo.
Mas como eu estava falando para vocês, o que mais me assusta é pensar há quantos anos a gente tem adorado o Senhor dessa forma. Quantas vezes a gente canta ou nem canta? Quantas vezes a gente abre a Bíblia, nossa, Deus vai falar comigo hoje. Se a palavra dele vai ser lida e pregada fielmente, Deus vai falar. Meu irmão, se Deus vai falar, ele não precisa falar mais nada. Mas quantas vezes, de qual forma nós temos adorado o Senhor? Então, é uma analogia muito boa que a gente tem do Antigo Testamento, tendo como ótico o Novo, é que a gente fala o quê? No Antigo Testamento, ele é a sombra das coisas que iriam ver. Inclusive, Paulo fala muito isso sobre as coisas, né? Quando ele prega contra movimentos judaizantes. Não, isso aí era sombra, né? Tem importância, mas estava anunciando o que viria. Então, assim, é uma coisa desembaçada. Quando a gente adora o Senhor, sem nos atentar de que forma nós adoramos o Senhor, é como se a gente estivesse adorando o Senhor, sei lá, por mensagem, adorando o Senhor através de uma outra coisa a qual a gente não precisa, a tal ponto de talvez estarmos adorando uma outra coisa, um outro ser que não o Senhor. A única coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é a única. E é uma pergunta. A resposta vai vir do Senhor. A revelação está aí no nosso colo. Mas a única coisa que eu quero amavelmente incomodar vocês é de que forma eu estou adorando o Senhor. Porque a gente olha, nossa, aquele povo viu aquilo tudo, aquelas maravilhas todas, estão lá adorando o bezerro de ouro. Meu irmão, talvez pelo menos eles deram as peças de ouro lá para fazer um bezerro, porque de repente a gente nem isso está fazendo e está muito pior. E está se enganando, e está adorando de qualquer forma. Não se trata de um legalismo, sabe? De usar uma vestimenta X ou Y. Não significa que se um dia acontecer alguma coisa que eu me atrasei para o culto, trata-se do seu coração. Porque a gente pode fazer coisas pontualmente certinhas. A gente pode dar uma de jovem rico e chegar a Deus, não, isso aí eu faço aquilo. Mas de que forma, eu repito, você está adorando o Senhor? Qual é a expectativa que você cria para adorar o Senhor? Qual é o seu foco quando você pensa, vou cultuar o Senhor? Qual é o seu objetivo? O que norteia você, o que guia você na igreja para você tomar, em congregação, tomar as suas decisões? A adoração, ela está reclusa, o culto, ela vai até a sua casa, porque embora nós temos um culto formal, nós também temos um culto 24 horas, né? De que forma você está adorando o Senhor? Meus irmãos, às vezes pode até passar batido assim. Talvez não. Provavelmente, a maioria de nós vamos terminar o culto, vamos ouvir os avisos, não vamos lembrar de nada que foi dito aqui. Não é à toa que desde o Antigo Testamento existe uma palavrinha que sempre me chama muita atenção, que são os remanescentes, né? Que até o que a gente viu também de manhã, em que Elias ficava desesperado, do jeito que está aqui, e aí Deus falava, não, tem 7.000 aqui que eu guardei. Então, provavelmente, meus irmãos, vamos ser realistas, a Bíblia é muito real. Provavelmente a maioria de nós não vamos lembrar, não vamos pensar, não vamos refletir, não vamos mudar, não vamos meditar sobre o que foi pregado hoje, embora tenha sido baseado nas Escrituras. Entretanto, a cada um de vocês, embora a adoração também tenha suas características coletivas, será cobrado. Porque, afinal de contas, o homem foi criado para quê? Para cultuar o Senhor. Para adorar o Senhor. Se a harpa foi criada para exalar, emanar música, se o martelo foi para martelar, se o avião foi para voar, nós somos criados para adorar. Agora vocês imaginem que tragédia seria. 30 anos de vida cristã, 40 anos de vida cristã, e de repente a gente descobrir que estamos há 40 anos
adorando um ídolo. Aí a gente volta no detalhe do segundo mandamento, que não é necessariamente adorando um ídolo, mas de que forma você tem adorado ao Senhor. Se você pensa, isso é errado, eu quero que você se imagine na situação lá do bezerro de ouro. Porque normalmente, né, dá vontade de sair dando tamacada no povo lá, que é bezerro de ouro, brincadeira, né? Mas talvez nós estejamos pior que isso. Mas pela graça, como foi pregado hoje, pela graça, poderosa graça do Senhor, a partir do momento que nós nos atentamos à palavra de Deus, meu irmão, tudo novo será. Tudo novo será. Nós precisamos exercitar uma adoração real, uma adoração dedicada, uma adoração devota. Faça comparações com outras coisas que vocês criam expectativas, com outras coisas que vocês levam mais a sério, talvez, com coisas que vocês se preparam, com outras coisas que vocês sonham, com outras coisas das quais vocês baseiam o seu plano, o seu futuro. De que forma nós estamos adorando o Senhor? E aí eu leio aqui para vocês, para enfatizar a nossa meditação, do versículo 5, onde diz, lembrando de Levítico 25, a qual as imagens não devem ser adoradas, né? As imagens não podem ser utilizadas a fim de adoração, e que ele vem aqui a partir do que visita a iniquidade, né? Se Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Como é que Deus classifica as pessoas que o adoraram da forma errada? Versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pela graça de Deus, temos mais oportunidade hoje, meu irmão. Eu não sei quais de vocês realmente vão refletir sobre isso. Eu não sei quais de vocês, se todos, se poucos, se quase, se um, se dois, se três, vão pensar de que forma eu adoro, de que forma a minha família adora. Não sei. Mas eu espero que todos nós possamos realmente pensar de que forma, de que maneira nós temos ousado adorar o Senhor. Quem puder, levante-se e juntos comigo em oração. Senhor Deus, Sua palavra nos atinge com nenhuma sutileza. Sua palavra nos atinge com um forte impacto, Deus. Sua palavra nos traz questionamentos maduros, nos traz questionamentos duros. O Senhor nos cobre de formato de adoração ao qual um cristão maduro deve se refletir. Mas confessamos, Pai, que ficamos assustados com tamanha seriedade da pergunta que o Senhor nos traz hoje. Deus, talvez não tenhamos adorado o Senhor de fato com tudo que nós temos. Talvez, Deus, a sua adoração esteja sendo apenas dominical. Talvez, Pai, a sua adoração ela dure só durante as músicas. Talvez a sua adoração dure apenas durante a pregação. Talvez a nossa adoração a Ti dure apenas enquanto nós estamos reunidos. Mas a Tua misericórdia dura todo o tempo, Senhor. Nos envergonhamos, pedimos perdão, e por mais que doa ao nosso coração perceber
que a nossa adoração possa estar vergonhosa, por mais que a nossa alma venha a se abater durante o pecado, a negligência, a nossa alma se exulta, Pai. Porque o Senhor nos diz que a iniquidade passa em gerações, mas a sua misericórdia vai muito, muito mais além, Senhor, e nós agradecemos muito, Deus. Porque se nós iniciamos e continuamos durante essa pregação, envergonhados, terminamos exultos em felicidades e alegres e jubilantes, Pai, porque nós percebemos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua alegria, a Tua eternidade, a Tua grandeza, a Tua paz, a Tua capacidade de nos abraçar, de nos perdoar, Pai, porque a lágrima do arrependimento é secada por Ti e o Teu abraço nos enche de sorriso e alegria, porque muito embora nós pequemos, a Tua vida, a eternidade da vida que o Senhor nos proporciona, a alegria, a felicidade, a honra de estar contigo é tão maior, Senhor. É tão grande e tão eterna, que o pecado agora se faz passado, Deus. E ainda que muitas vezes mais tenhamos que nos arrepender, todas as vezes encontraremos em Teus braços o perdão e a misericórdia, e sempre assim buscaremos, Pai, o arrependimento, a alegria e vivermos durante a Tua glória, Pai, porque toda a glória é a Ti e agradecemos eterna e eternamente pela Tua misericórdia, e que a nossa oração seja uma expressão real, verdadeira, duradoura da Tua adoração. O Senhor seja glorificado e engrandecido. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se sentar. É uma mensagem que a gente precisa resgatar ela nos nossos dias, porque nós temos vivido tempos de muita confusão em relação à maneira correta de se adorar o Senhor, né? Nós vemos aí muitas igrejas fazendo loucuras e um monte de gente apelando à sinceridade de um coração, dizendo assim, Deus recebe, o importante é ter um coração fervoroso, é ter um coração sincero diante de Deus, e não é bem o que a palavra nos ensina. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Deus estabelece para nós o tipo de adoração que Ele almeja, que Ele deseja e que Ele obriga aqueles que o adoram a adorarem das maneiras que Deus estabeleceu para nós. Então existe muita gente que pode ser sincera no tipo de adoração que está entregando ao Senhor, mas está errado. Pode ser sincero, mas ser errado. E por isso nós precisamos resgatar e olhar para as Escrituras, estudarmos nas Escrituras o que Deus espera de nós quando nós nos reunimos para adorá-lo. Maguinho falou do texto aí da adoração do bezerro de ouro. E um dos problemas daquilo que é condenado não é que Israel estava adorando um outro Deus. Se você for olhar o texto, e alguns comentaristas bíblicos vão falar sobre isso, Abraão, quando faz a estátua do bezerro de ouro, ele diz, eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Abraão não está fazendo com que o povo de Israel adore outro Deus. Abraão está fazendo com que o povo de Israel adore o Deus que os tirou do Egito. O problema é que ele está adorando, está levando o povo a adorar o Senhor de uma maneira que Deus proibiu. Abraão cria uma imagem do Senhor. Ali no bezerro, Abraão cria uma imagem do Senhor. Por isso que o pecado do povo é tão grave. É porque eles estão desobedecendo uma ordem direta daquilo que Deus havia caracterizado para eles, né? E é interessante, porque há muito tempo atrás eu li num livro que falava assim, Deus ordena que nós não façamos imagens dele, porque o próprio Deus já proveu para nós uma imagem dele mesmo, né? E aí olha ao seu redor, olha cada pessoa que está aí ao seu redor. Quando você lê o texto de Gênesis, o que o Senhor fala? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
Deus já criou algo que é a imagem e a semelhança dele. Por isso que nós somos proibidos de criar objetos que queiram representar a Deus, porque Deus já criou os seus representantes na Terra, a própria humanidade. E é claro, a humanidade cai, falha. E aí Deus provê para nós aquele que perfeitamente representa a sua imagem e a sua face, que é Cristo Jesus. E aí a gente precisa lembrar, né, que não existe adoração verdadeira à parte de Cristo. Só é possível adorar a Deus quando nós o adoramos por meio de Jesus Cristo. Ele, como o apóstolo Paulo diz, é a imagem visível do Deus invisível. Somente por meio de Jesus nós podemos adorar a Deus de maneira correta. Somente quando nós adoramos a Jesus. É por isso que nós fazemos questão de dizer que o nosso culto precisa ser cristocêntrico. Cristo precisa estar no meio do nosso culto. A nossa adoração deve apontar para Jesus. Porque o Pai glorifica o Filho, o Espírito Santo lança a luz sobre a obra do Filho. A verdadeira adoração na igreja só existe quando Cristo é o centro da nossa adoração. Tentar adorar a Deus por outro meio que não seja através de Cristo Jesus, que ele fez na cruz para nós, por nós, é adorar a Deus de uma maneira errada. Porque como João diz no capítulo 4 do seu evangelho, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, Jesus diz para ela: mulher, creia, virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que Deus procura. Não adorarão mais no templo nem no monte. Por quê? Porque agora a presença de Deus está onde seu povo está reunido. Deus habita entre nós por meio do Espírito Santo. Por isso, Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. E só por meio de Jesus a verdadeira adoração. E é importante nós lembrarmos disso. Eu quero caminhar para encerrar o nosso culto dessa noite, lembrando as nossas programações aí durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração aqui às 8 horas da noite. Meus irmãos, é importante recordarmos o quanto esse momento de oração ele é essencial para a vida da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que está morta. Uma igreja que não ora é uma igreja que está morta. E me preocupa o fato de nós não darmos a devida atenção e não darmos o devido valor que a oração tem na nossa vida, né? E aí talvez você possa falar: não, Mateus, eu não preciso vir para a igreja para orar. 99,9% das pessoas que dizem eu não preciso ir para a igreja para orar, não oram nem na igreja e nem em casa. Elas arrumam uma desculpa para evitar e se esquivar da sua falta de interesse em oração. Então, é claro, você pode orar em casa. Nem todo mundo pode estar aqui terça-feira. Às vezes você trabalha, às vezes você chega em casa depois do horário. Mas, meu irmão, se você pode estar aqui, você está livre na terça-feira, se você pode estar aqui, priorize esse tempo de oração. Isso é importante para nós, orarmos pelos pedidos uns dos outros, orarmos pela nossa igreja, orarmos pelo nosso país, pela nossa cidade. Nós precisamos ter prazer na oração, ela não deve ser um peso para nós. O cristão ele precisa ter prazer em falar com Deus. Então, terça-feira, 8 horas, quero te incentivar a estar aqui às 8 horas da terça-feira, para nós orarmos. A quarta-feira tem os PGs das crianças, então os papais, os responsáveis aí, fiquem atentos aos grupos, às vezes tem alteração de horário aí de acordo com os professores, por isso fiquem bem atentos lá ao grupo. Quinta-feira nós temos manhã de oração aqui. A partir de qual horário, Jefferson? 9? 8? Então 8 horas tem um grupo de irmãos aqui na igreja, orando, buscando ao Senhor. Não é, às vezes, antigamente a gente fala assim, mulheres que oram, né? Mas não é restrito somente às mulheres. Se você, homem, jovem, adulto, velho, desculpa, idoso, né? Velho pega mal, o pessoal ficou ofendido. Se você é idoso, já está na melhor idade, venha. Aqui o culto não é restrito apenas às mulheres. Se você está disponível também na quinta-feira, é mais um momento de oração que nós temos. Quinta-feira tem os PGs também acontecendo na casa de Débora, Solange. Alguns PGs já estão retornando presencialmente, né? Da Solange já voltou presencial, né, Jefferson? Da Débora também já voltou presencial. O dos adolescentes, presencial aqui na igreja também.
O dos jovens, essa sexta-feira, retornará presencial também aqui na igreja. Então, a gente já está, praticamente todos os PGs já estão voltando de maneira presencial. Nós incentivamos que você também participe dos PGs, por quê? Porque é o momento que nós temos de discipulado, é o momento em que nós podemos discipular uns aos outros. Acaba o culto aqui, domingo, seja domingo de manhã, domingo à noite, a gente está na correria, de manhã você tem que ir para casa resolver almoço, de noite você tem que ir, você não pode dormir tarde, você vai trabalhar na segunda-feira. Então o contato que a gente tem uns com os outros aqui no domingo acaba sendo muito rápido. E, de uma certa forma, às vezes acaba sendo superficial. Na quinta-feira, você consegue abrir melhor o seu coração, você consegue caminhar mais de perto, você consegue estar junto. Então, o foco principal dos PGs é justamente que você possa estar sendo discipulado por alguém, ao mesmo tempo em que você possa estar discipulando alguém. Por isso, a gente incentiva que você participe dos PGs. Domingo, nós estamos aqui de volta. Domingo que vem pela manhã às 9 horas com o nosso culto e a escola bíblica, e à noite às 18 horas para o nosso culto de adoração. E queria só também dar um aviso, dia 30 desse mês, para os jovens, nós teremos uma programação especial, uma tarde de comunhão, vai ser na casa do cunhado do Jefferson e da Caiane, né? O Matheus, que tem vindo na nossa igreja, e ele tem gostado bastante, ele já tem falado com a gente há um tempo que ele deseja receber um grupo lá na casa dele, algo que Deus tem colocado no coração dele. Então a gente conseguiu marcar no dia 30 para estarmos lá. Então, jovens, você tem esse convite, não marque nada nesse dia. Nós estaremos lá junto com ele, nós estaremos adorando. Na casa dele, ele falou, né, tem uma quadra, ele já está cuidando lá da quadra, então a gente vai tentar levar uma bola para a gente jogar um futebol, vai ter um momento para a gente se divertir junto, cantar louvores, ouvir um pouquinho da palavra e comer alguma coisa ali, um cachorro-quente. Mas o importante também é o momento de comunhão. A gente está saindo desse momento de pandemia e é importante a gente começar a retomar esses momentos da vida cristã, da caminhada cristã, estarmos juntos, rirmos juntos, chorarmos juntos, caminharmos juntos. Então, jovem, dia 30, nós teremos esse momento de oração, de comunhão lá. Eu vou passar amanhã, no máximo, eu estarei passando lá no grupo dos jovens a artezinha, com o endereço, o horário, tudo certinho, para que nós estejamos lá. Tem mais algum aviso, Jefferson? Não? Então vem cá para você orar pelos aqueles pedidos. Falou. Vai até elaborar esse serviço depois, gente. A gente está com a programação num sítio ali em Marambaia, dia 1 no caso, 1º de janeiro, e vai ser para os jovens, né? Para quem quiser estar participando também. A gente tem 100 vagas. Então, a gente ainda não sabe como vai ser o final do ano, a virada, se vai ter, não vai ter, né? Isso vai ter que ter uma decisão ainda, né, com a liderança, mas essa programação já vai acontecer e daqui a pouco a gente vai estar divulgando para os irmãos. Vai ser R$50, vai ser um churrasco, né, nesse sítio, né? Então, dia 1º de janeiro. Então, se você quiser participar, eu queria com minha filha, eu queria estar junto, né, com vocês. A gente vai abrir espaço para os adultos também, então fala comigo. Tá, a gente vai divulgar uma artezinha bonitinha para vocês, para participar. A gente vai estar orando pela Cíntia, né, que foi para o hospital com uma dor no abdômen muito forte. E ainda não sabe, né, Priscila, se é apendicite, alguma coisa. Então, foi agora na parte da tarde para o hospital. E irmão Edson hoje também me procurou pela manhã e a filha dele foi internada com muita urgência. E foi operada, né, então foi muito rápido. E graças a Deus ela já foi operada e já está em casa. Né? Então, eu não sei de fato o que aconteceu, mas isso foi pela manhã e ela já recebeu alta. Então, assim, mas graças a Deus ele está bem, mas ficou muito preocupado com a filha dele, é a filha mais nova. Eu queria que você pudesse ficar de pé, nós pudéssemos orar. Depois o Matheus vai encerrar. Orar pela Cíntia, orar pelo irmão Edson. Nós já estamos orando pela Norma também. Colocamos a Norma em oração hoje. Né? Então, orem por ela, tá, gente? A Norma já esteve aqui, se vocês não lembram, né, falando sobre missões. Hoje também a gente orou por Luana, né? Luana também. Zoe, né? A criancinha né, tem meses e que está urinando sangue. Então a mãe está muito preocupada. Então vamos estar colocando ele em oração. O pai do o pastor O pastor também com o seu pai, né? Que está enfrentando uma dificuldade, infecção urinária. Né? O pai de pastor Beto tem 80 e poucos anos, então assim, é todo um dilema. Então vamos apresentar a vida deles em oração, né? A gente já tem colocado a Rose também, que tem vindo aqui, mas agora está em casa, por conta do tratamento da quimioterapia. Feche seus olhos.
Deus, muito obrigado por esse momento. Nós queremos apresentar essas vidas, depois da palavra, depois dos momentos avisos, nós queremos apresentar as vidas que precisam da sua intervenção, precisam do teu toque sobre a saúde. Nós apresentamos a Cíntia. Deus, toca a vida da Cíntia. Nós não sabemos se é apendicite, nós não sabemos o que está acontecendo com a tua filha, mas que essa dor no abdômen da tua filha seja cessada no nome do Senhor Jesus. Que toda dor que a tua filha está sentindo possa ser cessada, paralisada, e que a Cíntia de novo volte a ter um momento de paz com a sua saúde. Sustenta a vida dela, sustenta a vida dos teus filhinhos, da família que nesse momento fica preocupada, que os teus filhos possam ter o diagnóstico e conseguir tratar essa dor. Nós pedimos também sobre a vida da Norma mais uma vez. Toca sobre a vida da sua filha que está no CTI, enfrentando essa fase difícil, e isso já se estende por semanas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa tocar a vida da Norma, que ela seja alvo da sua graça, da sua misericórdia. A mesma coisa sobre a vida da Luana também, com sangramento, a hemorragia que não para. Nós pedimos, Senhor Deus, que essa hemorragia possa ser cessada e a tua filha possa ser curada no nome do Senhor Jesus. A Zoe também, que tem urinado sangue, tem meses de idade, Senhor. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor toque a vida dela, abençoe a vida da Zoe, já tão pequenininha, enfrentando uma fase difícil da sua vida. Que o Senhor possa sustentar a mãe dela, a Aline, que está sofrendo, que está chorando, está com medo de perder a sua filha. Nós pedimos, Deus, que o Senhor possa preencher o coração da Aline e da família com a tua paz, que excede a todo entendimento. Os teus filhos que não te conhecem, que possam te conhecer. Nesse momento de dor, é o momento que nós abrimos o nosso coração, é o momento que nós de fato confessamos que nós somos fracos e dependemos de ti em tudo, e que nesse momento que os teus filhos estão enfrentando dor, que seja um momento de dependência total do Senhor, seja um tempo de experiências profundas contigo, seja um tempo onde de fato eles vão te conhecer de todo o coração. Eu peço sobre a vida do pastor Roberto, renova as forças mais uma vez do seu filho e sustenta o paizinho dele, Senhor Deus, que tem sentido muita dor, está tomando muito medicamento. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa acalmar o coração do pastor Roberto e também, Senhor Deus, que essa infecção urinária possa ser cessada, que essa infecção urinária possa de fato terminar, acabar, e que o teu filhinho possa viver de novo em paz, sem sentir dor, sem ter que ser internado mais uma vez. Nós pedimos, Senhor Deus, sustenta as famílias. Quantos, eu também te peço sobre a vida da Rose, que está enfrentando agora o tratamento de quimioterapia, já não está mais podendo vir à igreja, porque precisa se isolar, porque a sua imunidade está baixa. Nós pedimos, Deus, que a Rose possa ser alvo do milagre do Senhor. Que a Rose possa depois estar aqui, contando um testemunho dos grandes feitos que o Senhor fez sobre a vida dela diante desse tratamento do câncer. Nós pedimos, Pai, a tua bênção sobre a vida dela e sobre a casa dela cada dia mais, no nome do Senhor Jesus. Eu peço, Pai, sobre a Érica, que o operou hoje, nessa manhã. Obrigado, Pai, porque nenhum mal aconteceu com a tua filha, já está em casa de alta. Eu peço, Deus, sustenta o Edson, que está agora cuidando da sua filha mais nova, cuidando do neto, cuidando da casa, tendo que se preocupar ali com toda a sua família, que o Senhor possa renovar as forças do nosso irmão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Amém, meus irmãos. Nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite de adoração ao Senhor. Que você possa recordar da mensagem, recordar daquilo que Deus falou ao seu coração, dos pedidos de oração. E lembre-se que ao sairmos dessa porta, estamos sendo enviados em missão. Nós nos reunimos como povo de Deus para nos alimentar da sua palavra. E ao sairmos daqui, Deus está nos enviando em missão para vivermos de acordo com a sua palavra, para vivermos aquilo que nós aprendemos aqui. Nós, como o Maguinho falou na pregação, não podemos sair daqui e é engraçado, o culto termina e a gente já não vê mais as pessoas comentando sobre a pregação, conversando, aplicando como isso se realiza na sua vida, né? Isso, nós precisamos resgatar essas conversas nas segundas-feiras, no trabalho, falando como a palavra falou com você. Às vezes, uma ótima maneira de você iniciar uma conversa com o incrédulo é falar o que Deus tocou no seu coração no domingo, na pregação, e ali começar a evangelizá-lo. Então, nós precisamos aprender a viver a palavra do Senhor, não aqui na igreja, mas quando nós saímos daqui, quando nós formos para a vida real, para o dia a dia, para o trabalho, é lá que nós devemos refletir a glória de Deus. Então eu quero orar com você para nós encerrarmos.
sendo enviados pelo Senhor para glorificá-lo, para evangelizar, para tornar o nome de Jesus famoso. Senhor, nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor falou conosco, Pai. Pedimos, ajuda-nos a adorá-lo da maneira que o Senhor deseja ser adorado. Não da maneira que eu acho melhor, não da maneira que eu acho adequada, não da maneira que eu acho mais divertida, da maneira que eu acho mais confortável para mim, mas da maneira que o Senhor deseja ser adorado. Porque muitas pessoas, às vezes, vêm ao culto e saem falando, poxa, eu não gostei do culto hoje, e a única coisa que nós podemos responder para esses é: nós não estávamos te adorando nessa noite. Você não é o centro do culto, o Senhor Deus é o centro do nosso culto, e nós queremos adorá-lo do jeito que Ele deseja ser adorado. Portanto, ajuda-nos, Deus, a adorarmos a Ti não apenas no nosso culto, mas a adorarmos na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa casa, na maneira como nós tratamos os nossos filhos, nossos cônjuges, nosso vizinho, nosso chefe de trabalho, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, os nossos empregados. Qualquer pessoa ao nosso redor, que em tudo isso seja uma vida de adoração ao Senhor. E agora, quando nós sairmos pela porta dessa igreja, enviados pelo Senhor para pregar, para anunciar a boa nova, possamos fazer isso no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo, Deus, para sermos testemunhas do Senhor. Assim como foram os apóstolos no dia de Pentecostes, foram revestidos pelo poder do Espírito Santo para pregar e serem testemunhas de Jesus, que assim também, quando nós sairmos dessa porta, cheios do poder do Espírito Santo, possamos testemunhar de Cristo Jesus para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão morrendo, estão rumando ao inferno. Por isso, abençoa as nossas vidas, Deus, que amanhã possamos viver para a Tua glória. E agora que o Senhor nos guarde debaixo da Tua paz e nos leve para casa, Senhor, debaixo de Tua proteção, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse em cada coração, e aonde houver um missionário em um país perseguido pregando o Evangelho, também seja alvo dessa bênção, Senhor. E aqueles que concordam, digam amém. Amém, meu irmão, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Terça-feira estamos de volta para cultuar ao Senhor.